Olá, tudo bem? Eu sou o professor Alberto Veras e iniciaremos o estudo da teoria geral do crime militar na aula de hoje, analisando o fato típico, antijuridicidade e a culpabilidade militar. O conceito de crime militar é tripartido, pois demanda para sua caracterização a presença dos seguintes elementos: fato típico e antijurídico ou ilícito, realizado por um sujeito culpável. Assim, a tipicidade, a antijuridicidade ou a ilicitude e a culpabilidade são elementos essenciais à formação de um crime militar. Ausente qualquer um desses elementos, não há crime militar. O crime militar não se confunde com o injusto penal militar, que corresponde à fusão da tipicidade com a antijuridicidade, constituindo um fato típico e antijurídico. Qualquer pessoa, culpável ou não, pode realizar um injusto penal militar, porém somente quem é revestido de culpabilidade é capaz de cometer um crime militar. Vamos analisar esses elementos de forma mais detalhada. O fato típico militar é um comportamento humano consciente e voluntário, mesmo nos delitos culposos, ativo ou inativo, que é descrito e se enquadra em uma norma penal que o define como crime militar. É formado pelos seguintes elementos: conduta, que é a ação ou omissão dolosa ou culposa; resultado naturalístico, que é a produção de uma modificação no mundo causada pela conduta, pode ser causada voluntária ou involuntariamente; tipicidade, que é a relação de adequação entre a conduta humana e o tipo penal que o incrimina. Vale dizer, ocorre tipicidade quando a conduta reflete fielmente a reunião das elementares descrita no tipo penal incriminador. Nexo causal, que é a ligação de causa e efeito entre a conduta e o resultado naturalístico. O fato será antijurídico ou ilícito quando for contrário à ordem jurídica como um todo. A antijuridicidade é um elemento que recai sobre o fato ou a conduta. Assim, o segundo elemento da estrutura jurídica do crime é a antijuridicidade ou ilicitude, correspondendo à relação de contrariedade entre o comportamento humano, seja este uma ação ou uma omissão, e a ordem jurídica. Vale destacar aqui que as causas de exclusão da licitude são hipóteses em que o comportamento típico do sujeito não é ilícito. Assim, o segundo elemento da estrutura jurídica do crime é a antijuridicidade ou ilicitude, correspondendo à relação de contrariedade entre o comportamento humano, seja este uma ação ou omissão, e a ordem jurídica. Vale destacar aqui que as causas de exclusão da ilicitude são hipóteses em que o comportamento típico do sujeito não é ilícito. Assim, apesar da ocorrência de uma ação ou omissão que se enquadra perfeitamente em um tipo penal incriminador, tal conduta, na hipótese concreta na qual ele se encontra, é destituída de contrariedade ao direito. A ilicitude poderá ser excluída por força da lei, como estado de necessidade ou legítima defesa, por exemplo, ou por causas supralegais. A doutrina só reconhece duas hipóteses de causas supralegais: o consentimento do ofendido e as ações praticadas por agentes militares infiltrados em organizações criminosas voltadas exclusiva ou preponderantemente à prática de delitos militares. Todas as causas excludentes de antijuridicidade previstas no direito penal comum também o são no direito penal militar. O direito penal militar, porém, traz uma peculiaridade. No Código Penal Militar existe a justificante do estado de necessidade coativo. É o caso do comandante que, na iminência de perigo ou grave calamidade, obriga violentamente os subalternos a executar serviços e manobras urgentes para salvar vidas ou evitar o desânimo, terror, a desordem, a rendição, a revolta ou o saque. Nesse caso, há uma mistura de estado de necessidade com o estrito cumprimento do dever legal, posto que usa de meios violentos a fim de que sejam executados serviços urgentes. O sujeito culpável, por sua vez, é aquele sobre o qual possa recair um juízo de reprovação social por não haver atuado em conformidade com o direito, quando nas circunstâncias podia e devia ter agido sintonizado com o direito. A culpabilidade coincide com a reprovabilidade ou censurabilidade da ação praticada ou da omissão, que tem uma conformação típica e antijurídica, considerando-se as condições do agente, ou seja, é o grau de censurabilidade da conduta. A culpabilidade é formada pela imputabilidade, pela consciência potencial da ilicitude e pela exigibilidade de conduta diversa. Fundamenta-se, portanto, na análise da intensidade do dolo e ao grau de culpa. No CPM, o dolo e a culpa estão alocados na culpabilidade. No entanto, na doutrina e na jurisprudência, considera-se que o dolo e a culpa estão na conduta, e esta reside no tipo penal incriminador previsto na parte especial do Código Penal Militar. No direito penal militar, as excludentes de culpabilidade são a inimputabilidade, o erro de fato permissivo e a inexigibilidade de conduta diversa. A inexigibilidade de conduta diversa abrange causas legais
legais e supralegais. São causas legais a coação moral irresistível, a obediência hierárquica, o estado de necessidade e o excesso ou erro excusável. Já as causas supralegais abrangem o erro de proibição, a infiltração de agentes militares e outras causas. E com essas observações encerramos a nossa aula de hoje. E não deixe de consultar o seu material disponibilizado na sua área do aluno. O seu futuro depende de muitas coisas, mas principalmente de você. Persista em seus estudos e boa sorte. Até o nosso próximo encontro.